Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a troca de comando no STF, né? Na sexta-feira, o Barroso deixou a liderança do STF, a presidência do STF, e agora, na segunda-feira, vai ter a festa de posse do Fachin, tá? O Fachin está prometendo mudanças, o tom menos político do tribunal e coisa e tal, mas a verdade é que eu acho que vai mudar muito pouca coisa. Agora, o tom do próprio Fachin é mais discreto. O Fachin é uma pessoa, aliás, o que é correto para o papel dele de juiz, né? Por mais que ele seja esquerdista, por mais que que a gente tenha discordância com a opinião dele, o fato dele querer buscar um posicionamento mais discreto já é uma coisa positiva. E ele fez, inclusive, alguns movimentos que indicam que a palavra dele é essa mesmo. Por exemplo, ele recusou a doação de um banquete de festa para a posse dele. Uma associação de advogados de não sei aonde, a gente vai ver aqui. Eles ofereceram para fazer um grande buffet de posse com, né, bebidas e coisa e tal. Ele falou que não, que vai ser só institucional, água e café que vai ter na posse dele lá no STF. Isso é uma coisa positiva, né? O fato dele não falar com a imprensa a cada 5 segundos, como fazia o Barroso e o Gilmar Mendes, por si só já é alguma coisa positiva. Dito isso, eu não espero grandes mudanças por conta da presidência dele na condução do que está acontecendo lá no STF. A grande dúvida que fica é justamente com relação ao Barroso. Lembra que tinha a parada que o Barroso iria sair do STF, permitindo que o Lula indicasse mais uma pessoa para o STF antes de sair? Pois é, o Barroso disse que sair do Supremo é uma possibilidade, mas não é uma certeza. Vamos ver o que a gente tem, o que a gente tira disso daqui, né? Essa notícia foi sugerida por Duas Mulheres e uma Xícara, Carol conversa com Peter pelo YouTube e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, nessa segunda-feira, agora, o Fachin assume o STF com a defesa da autocontenção e quer baixar a tensão política. Então ele diz que o STF tem que se autoconter. E vamos ser justos com o Fachin. O Fachin, vocês sabem, era advogado do MST, é um cara totalmente esquerdista e coisa e tal, mas ele disse, e ele fez isso na prática, quando teve o julgamento do caso da censura das redes sociais, né? O pessoal, todo mundo embarcou em, não, que temos que censurar as redes sociais, porque é um absurdo e não sei o que lá. O Fachin se alinhou ao André Mendonça e ao Cássio Nunes em voto de oposição, dizendo que, olha só, isso não é papel do STF fazer isso não, isso não era para o STF estar fazendo não. No que ele está absolutamente certo. Por mais que você discorde, que você ache que as redes sociais tem que ter isso, tem que ter aquilo, a verdade é que tem que ser o legislativo que tem que fazer isso, porque é o legislativo que é a voz do povo, o legislativo que foi eleito pelo povo. Não cabe aos juízes inventar uma regra. Ah, mas é muito necessária essa regra. Não cabe a eles inventar essa regra. Isso é um absurdo. O Fachin tem um posicionamento campeão nessa história aí, né? Quem sabe ele pode adotar esse tipo de visão também nas outras coisas. Eu não tenho muita expectativa, tá? Ele falou aqui, ó, tem uma frase dele que ele usou aqui, que é o mantra dele da autocontenção, né? Ao direito o que é do direito, à política o que é da política. Nós, juízes e juízas, servidores e servidoras, não podemos agora, fora da razão jurídica objetiva, nem sermos vistos como satélite da polarização que hoje assola o mundo. E isso daqui é uma coisa que, beleza, muito bonito. Adoraria que ele realmente tomasse decisões nesse sentido, né? Então, pô, tem que alinhar com o Fux lá, pô, não tem prova nenhuma da condenação do Bolsonaro, mas vocês sabem que tipicamente esse tipo de declaração é assim, ah, não, mas o caso do Bolsonaro é porque foi golpe, então tem que condenar mesmo, não sei o que lá e coisa e tal. Entenderam, né? Não que a gente não vai fazer política, isso não é política, porque tá fora da política. O golpe tá fora, não pode. Como o Bolsonaro fez um golpe que não tá aprovado em lugar nenhum, que não tem nenhuma indicação de que ele tenha realmente executado golpe algum, ou seja, uma coisa que caçaram coisas para ver ali, não, um documento no celular de fulano fazendo não sei o que lá. Enfim, é um negócio absurdo essa condenação do Bolsonaro, mas, de novo, não esperem que esse dizer dele aqui, que ao direito que é do direito, à política que é da política, que isso se reflita em alguma mudança de posicionamento. Tem outro aspecto também, que é o fato de que o presidente do STF, na verdade, não manda nos outros ministros, tá? O presidente do STF, ele preside o STF apenas do ponto de vista administrativo, né?
Isso quer dizer que ele não tem nenhum poder? Não, ele tem poder, porque é ele que determina as agendas, ele que marca as pautas, ele que bota o que vai ser votado. Quando há alguma discordância sobre o que votar e não sei o que lá, é o presidente que dirime isso, né? Então, assim, ele tem algum poder sobre os outros ministros, mas não é esse poder muito grande, ou seja, não se espera que vá mudar nada, por exemplo, no caso do inquérito do golpe, vai continuar o Alexandre de Moraes mandando em tudo. Até porque, segundo a Bela Megali, né, aqui, ó, banho de água fria nos bolsonaristas, Fachin assume o STF, mas sinaliza Moraes na interlocução política. Aliás, essa manchete por si só é um absurdo, né? Que diabo é o na interlocução política, né? Aqui, ó, na posse do ministro Fachin, que deve ser na segunda-feira, traz um banho de água fria para os bolsonaristas. Queria entender isso. Ela está assumindo que nós, bolsonaristas, esperávamos uma coisa muito melhor. Não, eu já falei, não espero mudança nenhuma. O que eu esperava, eu já falei isso em outros vídeos também, o melhor que a gente pode esperar é pelo menos uma contenção, pelo menos não ser esse show de merda que era o Barroso falando, nós derrotamos o bolsonarismo a cada 5 minutos para uma rede de televisão, né? Parlamentares da direita se mobilizaram para se aproximar do Fachin e tentaram uma interlocução com a presidência do tribunal e receberam a sinalização de que o diálogo será encabeçado por Alexandre de Moraes. O magistrado assume o posto de vice-presidente do STF também na segunda-feira, né? Isso é um padrão lá do STF, ou seja, todo mundo já sabia disso, que ele seria o vice-presidente, porque o Fachin era o vice-presidente do Barroso, ele assume agora. O Alexandre de Moraes é o vice-presidente do Fachin e vai assumir em 2027, né? Sim, em 2027 o Alexandre de Moraes será o presidente do STF se a gente não conseguir fazer um impeachment contra ele, né? Então, assim, em termos de melhorar coisas, melhorar alguma coisa em si, eu não acredito que vai melhorar nada, né? Mas, pelo menos, a contenção dele, o fato de ser um cara mais focado em não querer ser tão expansivo, não ter tanta ambição política, isso não deixa de ser uma coisa positiva, né? A Folha de São Paulo fala aqui, ó, sobre Fachin, o Supremo precisa buscar autocontenção. Isso aqui é uma ilusão. O Supremo nunca vai buscar autocontenção enquanto não houver alguma chibata do Senado. É o que eu falo para vocês. Autocontenção é difícil mesmo quando a pessoa quer. A verdade é que lá no STF tem um monte de gente que nem querer quer. Então não vai ter autocontenção nenhuma do STF, vão continuar exagerando as coisas dele. Né? Quando você quer se autoconter já é difícil. Imagina o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e o Barroso, que adoram um holofote, adoram uma entrevista com jornal e revista. Eles não vão se conter em momento algum, né? Mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Esse tipo de coisa só quando realmente a gente vê o cara fazendo para a gente ver o posicionamento dele, né? Agora, a outra grande dúvida que surgiu nessa história é a questão da saída do Barroso do STF. Isso foi muito comentado durante muito tempo, que o Barroso estaria chateado, que né, ele não estaria satisfeito e coisa e tal. Por quê? Porque ele fez merda pra caramba, ele viu que fez muita merda, né? Na própria entrevista lá da Roda Viva, ele chorou e se arrependeu de ter falado que derrotamos o bolsonarismo e perdeu o Mané e não sei o que lá. É aquilo que eu falo para vocês, esse pessoal achava que o bolsonarismo era uma pedra no caminho. Não, é um problema, um probleminha pra gente resolver e acabou. E eles estão vendo agora que não é, que o bolsonarismo vai continuar por muito tempo, não vai ter pedra no caminho, não vai parar. Né? E agora esse pessoal está começando, não, porque foi um erro, não sei o que lá. Não, se fosse para só dar um chute na pedra, não era um erro, mas agora que eles viram que não é uma pedra, que é o caminho inteiro pela frente deles, eles estão mais preocupados com isso, né? E daí, sair do Supremo, eu tenho certeza que o Barroso adoraria sair, mas só que agora as contas mudaram. Por O Barroso recentemente deu essa declaração aqui. O Barroso disse que teve convite de universidades dos Estados Unidos, mas que vai ficar no Brasil, né? Então, veja, o papo que havia desse negócio da saída do Barroso é que o Lula iria indicar ele como diplomata, né, como embaixador em algum país da Europa ou até no próprio Estados Unidos, e daí ele ficaria como embaixador e com isso, né, seria o prêmio que ele receberia. Por quê? Porque ele está dando um presente para o Lula, ele está dando mais uma vaga no STF para o Lula indicar. E o Lula certamente ganha poder político com isso, né? Lembra que poder político, você pode indicar uma vaga, vai ter um monte de gente querendo paparicar o Lula. Não, indica fulano, indica Beltrano, indica não sei o que lá, e coisa e tal. O Lula passa a ter mais poder político, né? Porque aí o Lula pode falar, beleza, eu indico fulano se tu fizer tal coisa. Indico Beltrano se tu fizer tal coisa. Enfim, havia realmente essa possibilidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Barroso pensava mesmo em sair. O que mudou o cálculo do Barroso agora? Justamente as ações do Trump contra o STF. Por quê? Porque até então ele achava que saindo do STF, ele se livraria desse assunto, que não seria mais marcado por isso. Mas agora ele já viu que não vai ser assim. E mais do que isso, ir para os Estados Unidos ele já não consegue. O visto dele já foi vetado.
Para a Europa, ele pode ir ainda, mas ele sabe que agora ficou tudo mais arriscado, tudo mais complicado. Como é que ele vai aceitar um cargo diplomático se ele não pode viajar para os Estados Unidos? É uma coisa complicada. Ficou realmente mais complicada a situação do Barroso. Ele próprio disse que tem muita ligação com os Estados Unidos, que teve convite de universidades e coisa e tal. Então, o que eu acho que vai acontecer é que ele vai ficar até para a própria proteção dele. Entendeu? Porque o que acontece nesse caso? Veja, o Alexandre de Moraes, ele sacaneou o Brasil inteiro e recebeu uma punição. E agora, o que garante que essa punição não vai muito longe é justamente o fato de que ele é ministro do STF. Por que o Banco do Brasil ainda não encerrou a conta dele? Porque ele é ministro do STF. Se não fosse, se fosse outra pessoa qualquer, já teria encerrado a conta dele há muito tempo. E aí o Barroso pensa a mesma coisa. Ih, rapaz, se eu sair agora do STF e vier uma Magnitsky para cima de mim, o Banco do Brasil não vai nem pensar duas vezes de cortar minha conta corrente, porque pô, agora eu não sou mais nada, não tenho mais poder de nada. Então, entendeu? Essa é a conta. Eu não descarto que o Barroso queria mesmo sair do STF. Eu acho que agora ele não sai, não. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que ele realmente saia, né? Mas em um determinado momento o pessoal estava falando já como certo dele sair. E agora ele está dizendo que não é uma certeza. Realmente eu acho que, aqui, ó, farei uma reflexão profunda sobre antecipar a saída do STF. Mas não disse que vai sair. E também eu digo outra coisa. Se ele for sair, ele vai querer sair agora, nos próximos dias. Se ele deixar isso para o ano que vem, duvido que ele saia ano que vem por um motivo muito simples. Se ele sair ano que vem, o Lula perde tempo para indicar uma pessoa. É verdade que tanto o Senado, né, o Senado quer muito aprovar isso daqui, por quê? Porque o senador quer marcar que ele que aprovou aquele ministro do STF, né, que ele pode cobrar a favor do ministro depois, né? Mas a verdade é a seguinte, vai ter uma pressão muito grande para as eleições já começam. Ano que vem, chegou em julho, meu amigo, acabou o Brasil, ninguém mais fala nada no Brasil que não seja eleição, né? Então, se ele deixar para sair muito em cima da hora, o que vai acontecer? Há o risco do Congresso, do Senado, não aprovar a indicação do Lula para a vaga dele, e com isso a vaga ficar para o próximo presidente. Não sei, existe essa chance. Pode ser até que a oposição se una para bloquear a pessoa que foi indicada pelo Lula para não passar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu já falei para vocês que a saída dele não é trágica para a direita, porque o Barroso está para sair em 2033. Então, o próximo presidente não vai afetar, vai continuar tendo 3 cadeiras para trocar, né? Mas é lógico, o Barroso hoje, ele é até pró-Lula, mas não é tão pró-Lula. Agora, ele é muito pró-mercado. Isso é o problema. Aliás, isso é um problema também para o Fachin, tá? O Fachin, a gente tem falado muito sobre a questão do Bolsonaro e coisa e tal, isso não muda nada. Mas, na questão de regulamentação trabalhista, meu amigo, se prepara, você que trabalha de Uber, que trabalha de entrega, vocês estão fodidos, meu amigo. O Fachin vai dar um jeito de obrigar a CLT para todo mundo e ferrar o mercado de trabalho do Brasil. O Fachin vai fazer de tudo para tentar acabar com esse negócio de terceirização. E se o Barroso sair, aí, meu amigo, o Lula vai indicar alguém que vai ser super esquerdista e aí acabou. Aí esquece trabalho de aplicativo. Acabou, já era. Obrigado por assistir o vídeo até o final.